Mas Estados Unidos continuam sendo aí o maior comprador global, né? O déficit comercial, inclusive, foi até revisado hoje de 130 bilhões de janeiro para 122,7 bilhões em fevereiro. Agora, Trump quer usar esse poder de compra como uma arma política, impor as tarifas, forçar as empresas a voltarem a produzir no solo americano. Na prática, esse tipo de tarifa recíproca consegue mesmo reverter um déficit estrutural, reindustrializar o país? Ou o custo inflacionário e político de fechar o mercado pode acabar sabotando o crescimento que ele tanto tenta estimular? Veja, vamos começar pelo discurso inicial do dia da libertação, que ele falou. Ele começou falando um discurso de que teria menores preços para consumidores. Isso é muito difícil, porque como nós já comentamos aqui, quando você coloca uma tarifa de importação, você está importando inflação. Eu entendo que você queira diminuir o teu déficit comercial com os países, principalmente da Ásia e da União Europeia, mas no curto prazo isso vai trazer mais inflação. A inflação tende a ficar mais resiliente e a taxa de juros demora para cair. Outro ponto, Trump falou que o comércio internacional levou uma perda de empregos. Em parte pode ser verdade, em parte não. Porque se nós chegarmos, por exemplo, na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para produzir uma tonelada de aço. Hoje você precisa de 2 homens-hora para produzir uma tonelada de aço. Então, culpe a tecnologia. Veja o Vale do Silício, também não é verdade. Outro ponto, que ele falou, mais fábricas entrarão no país. Isso só se for no longo prazo. E outra, para você entrar com fábricas no país, no longo prazo, você está com uma taxa de desemprego da ordem de 4,0%, 4,1%. Já bateu na Iru o nível de inflação, o nível de desemprego que não acelera a inflação. Se eu trouxer mais fábricas, com que trabalhadores eu vou usar, sendo que não cabe aqui juízo de valor? Estão sendo deportados imigrantes legais ou ilegais. Então, começando pela parte que você me perguntou se o déficit comercial vai diminuir, isso é uma identidade macroeconômica básica. É importante que o déficit dos Estados Unidos corresponda, ou melhor, tende a corresponder, sempre corresponde, com a poupança do país. Ou seja, o déficit fiscal dos Estados Unidos está em 6%. A poupança das famílias caiu de 10% para 4%. Você está com déficit, ou seja, os Estados Unidos estão com déficit de 3% do PIB. Então, você precisa de uma economia de 3% do PIB para zerar esse déficit comercial. Então, não adianta você colocar só tarifa, porque você vai importar poupança e vai acabar comprando, porque você bateu na capacidade produtiva. Isso não tem nem ideologia. Você bateu na capacidade produtiva e coloca mais tarifa, eu não consigo produzir tudo em casa. E para tentar produzir em casa, isso é no longo prazo. Pensa, por exemplo, a Build Your Dreams no Brasil. Apesar de ter comprado a fábrica da Ford em Camaçari. Demora 1, 2, 3, 4 anos para você estabelecer uma fábrica. Então, no curto prazo, os Estados Unidos tendem a surfar uma onda de incerteza. Como a gente sempre fala, economista e financista trabalha com risco, mas não trabalha com incerteza. Quando o DXY subia na época do Trump Trade e depois começou a cair, foi quando o Trump falou, olha, talvez a gente entre numa recessão. Claro que você pode entrar num problema de estagflação, porque se você não sabe se as tarifas vão ser no mínimo 10%, que está fugindo, está indo de 10% para 49%, se eu não me engano, no Camboja, na parte do Vietnã. Isso demora para você trair. E depois, você está numa mesa de negociação. Essa mesa de negociação pode cair as tarifas de 49% para 20% ou pode aumentar para 60%. Como é que eu vou fazer um business plan, um plano de negócio, se eu não sei como vão ser as tarifas nos próximos 4 anos? Então, para tudo, para toda a máquina produtiva, não quero importar, mas você percebe também que Trump foi muito mais assertivo em relação às tarifas para o Sudeste Asiático. Ele sabia que no primeiro governo Trump, ao colocar uma tarifa de 21% em cima da China, e agora colocar mais de 34%, as empresas faziam uma triangulação via Vietnã.
Então, ele colocou uma tarifa no Camboja, no Vietnã, Taiwan, Indonésia, África do Sul, Índia e Malásia, onde grande parte era triangulado, de 24% a 49%. Mas você não vai conseguir parar de importar desses países. E não adianta achar que o Brasil, ou os países menos tarifados, vão exportar aquilo que a China exporta. Nós não temos vantagens comparativas. Nosso custo unitário do trabalho, da mão de obra, é muito alto, a nossa infraestrutura é precária. Eu não tenho produtividade. Então é difícil você achar, que muita gente acaba falando, que o Brasil tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade de vender mais para os Estados Unidos. Não no curto prazo. Eu ainda sou um país do agronegócio e de commodity. Então acho isso muito difícil. E pelo bem da nação, vamos dizer assim, o que eles chamam os 3 países limpos, ele colocou uma tarifa mínima no Reino Unido, na Austrália e no Brasil de 10%. Por isso que o câmbio hoje está apreciando, ou seja, não é tão ruim quanto nós esperávamos, pelo lado comercial, mas pelo lado, por exemplo, de semi-acabados e aço semi-acabado, continua a tarifa. Essa tarifa de 10% é uma tarifa mínima. Não quer dizer que todos os produtos vão ser tarifados. É uma tarifa adicional. Por exemplo, o etanol, que é de 2,5%, vai para 12,5%. Aço semi-acabado, veículos e autopeças vão continuar, como ele havia anunciado coisa de umas 3, 4 semanas atrás, com 25%. Então, isso gera mais inflação, mais incerteza e provavelmente os business plans dos empreendedores que querem colocar mais empresas nos Estados Unidos, eles ficam, como a gente fala, on hold. Como é que vai ser essa rodada de negociação? Então, o mundo voltou para a prancheta e está vendo se consegue assimilar essa margem desse aumento de imposto de tarifa que está colocando e continuar exportando. Mas dificilmente você faz, numa cadeia de suprimento, transformar o Brasil numa China, o Brasil em Taiwan, o Brasil no Japão, um Brasil numa Malásia. Então, no curto prazo, isso significa, Paula, uma bruta desorganização das cadeias globais, mais inflação resiliente, e vamos ver o que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, tem a dizer sobre essas tarifas. Porque, como eu disse, mudou Trump 1 para Trump 2.0. Ele colocou tarifa em todos os países que a gente conhece. União Europeia, 20%, se eu não me engano. Japão, 24%. China, 34%, que já tinha 21%, então vai para 55%. E isso prejudica as cadeias de suprimento. E como eu disse no começo da nossa fala aqui, dificilmente você vai controlar o déficit em conta corrente, porque o déficit em conta corrente não deixa de ser uma identidade macroeconômica. Os Estados Unidos precisam poupar mais, quer do lado fiscal, quer do lado privado. As famílias estão consumindo mais, estão em pleno emprego. Caiu para 4% a poupança das famílias. E o déficit fiscal aumentou para 3%. E o déficit em conta corrente. Como o déficit gêmeos da era Reagan, você está com déficit em conta corrente de 3%. Então, você precisa fazer um ajuste na economia, vamos pensar só pelo déficit fiscal, de um aumento de 3% do PIB. Como é que esse déficit fiscal vai acontecer, sabendo que você vai querer dar isenção de tarifas? Ah, mas com a tributação. A tributação, pelo menos pelos estudos do Penn Wharton Budget Model, não conseguem compensar todas as benesses que os Estados Unidos e Donald Trump estão querendo colocar nas empresas norte-americanas. Então, o déficit em conta corrente vai continuar alto por algum tempo e não é pelo lado da tarifa somente que você vai ajudar. Agora, existe comércio, entre aspas, que mereceria entrar na OMC? É verdade. Por exemplo, a China. A China manipula o câmbio, represa financeiramente as taxas de juros, tira a terra dos trabalhadores rurais e paga pelo valor intrínseco e não pelo valor de mercado, paga um salário aquém da produtividade do trabalhador. Então, não é questão só de tarifa.
existe também protecionismo não tarifário. Como Trump, ou melhor, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, colocou naquele catatal que eles lançaram de 357 páginas e dedicaram 6 páginas ao Brasil. Por exemplo, temos tarifas elevadas e imprevisíveis por causa do Mercosul. Outra, licenciamento de importação, exigência de licenças não automáticas e pouco transparentes, regras alfandegárias rígidas, exigências documentais para entrada temporária de mercadorias, barreiras técnicas e sanitárias, ou seja, você usa a barreira fitossanitária como uma barreira tarifária. E outra, déficits na proteção da propriedade intelectual. Até a 25 de março foi citado nesse relatório do USTR, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, direto para a tua pergunta, acho um pouco difícil que vai ter algum beneficiário. Claro, algum segmento econômico pode se beneficiar, outros não. Agora, a gente pode pensar também que nós vamos ter, muito provavelmente, como aconteceu no primeiro governo Biden, quando ele taxou painéis solares, uma invasão de produtos chineses aqui. Não só painéis solares, que, aliás, diga-se de passagem, foi bom por um certo momento, porque ajudou na nossa transição energética. Por outro lado, também tivemos uma invasão de carros elétricos. Por outro lado, pelo lado positivo, talvez a China faça uma réplica ou uma tréplica e diminua o consumo do agronegócio dos Estados Unidos e passe a consumir mais do Brasil, Paula.